Vamos iniciar mais uma reunião de conexão bíblica, pedindo a Deus que nos auxilie nesse estudo desse tema, que o seu Espírito Santo nos ilumine a mim que estou falando e a cada um que está ouvindo, que a gente possa aprender e crescer no conhecimento de Deus nesta reunião. Então, aqui continuando a nossa proposta aqui nessa série Fariseu, que é estudar a lei de Deus e trazê-la para a graça, né? A nova aliança, né? Esta é a ideia. A ideia é, de uma outra maneira, buscar um entendimento do que é esse mandamento do amor de Jesus, né? Por meio da lei, né? Por meio da lei onde Deus se revela, onde a sua vontade se revela, né? Então, para que isso? Para que a gente, sabendo o que é o mandamento, nos seus detalhes, a gente observando essa lei, como é tão enfatizado em toda a lei, observar, meditar a lei, para que a gente, meditando essa lei e transportando ela para a graça, possa então nos vigiar, nos fiscalizar com relação ao mandamento, e aí com o auxílio do Espírito Santo, reconhecer esse mandamento, as nossas falhas, os nossos pecados, e ir orando a Deus, orando, pedindo essa transformação. Então essa é a ideia, é a minha ideia, essa é a minha proposta, por isso eu quis olhar aí para a lei, né? E no último vídeo a gente falou a respeito do altar, o mandamento do altar, que não podia quebrar a pedra do altar, né? E vimos que esse sentido é o sentido de unidade, essa importância de estarmos unidos com os irmãos, de estarmos andando no espírito de unidade, né? Porque essa é a oração de Jesus, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, né? Então, esse altar que representava Deus aqui, que era um tipo da representação de Deus aqui na Terra, e não podia ser dividido, agora é o corpo de Cristo que não pode ser dividido, né? Então, nós vimos isso e vimos então, e temos que nos fiscalizar com atitudes que levam a divisões, a intrigas, né? Todos esses tipos de coisas, e devemos então levar tudo isso para Deus e pedir a nossa transformação, né? Mas esse é o trabalho de cada um, né? A ideia aqui é dar uma visão geral desses mandamentos, né? E o específico, o dia a dia, cada um vai ter que fazer, né? Mesmo porque a gente já tem visto que esse processo de crescimento do cristão é um processo mesmo, não é algo que é de um dia para o outro, né? É um processo e depende de você ir buscando, depende de mim ir buscando, vigiando dia a dia, atitude a atitude, né? Isso é olhar, trazer essa vontade de Deus para todos os momentos, né? É estar nos fiscalizando em todos os momentos, não só quando a gente está ali no momento de oração, no momento de reflexão, mas em todos os momentos. Se a gente estiver olhando todos os momentos, a gente vai estar permanecendo em Jesus, né? Então se a gente tiver entendimento do que são esses mandamentos, a gente vai poder estar prestando atenção a isso, né? Ou vai ter que se propor a prestar atenção a isso, né? E se a gente estiver se propondo a prestar atenção, colocando esses mandamentos na nossa mente, então eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos mostrar os momentos que a gente está falhando com relação a isso. Então falamos do altar e hoje vamos falar do escravo. A parte 1, porque a gente vai ter que dividir em duas partes, ficou um pouco grande, né? Semana passada, no último vídeo já ficou muito grande, então hoje a gente vai procurar ser mais conciso, né? Então, vamos direto aqui ao primeiro mandamento, depois a gente comenta alguma coisa. Está lá em Êxodo 21, versículo de 1 a 6. Diz assim, um mandamento aqui relativo ao escravo hebreu. Estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá.
Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi seu senhor que lhe deu uma mulher e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor e ele partirá sozinho. Se o escravo disser, eu amo meu senhor e minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta, e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Então, aqui ainda continua, esse mandamento ainda tem alguns dobramentos, mas a gente vai ver só uma parte. Só uma parte, porque essa é a ideia, é ir reconhecendo alguma coisa de mandamento e já ir colocando em prática, né? Então, aqui a gente ressalta alguns aspectos. O aspecto do escravo ser hebreu, ser irmão, né? O aspecto de propriedade, que são propriedade, isso eu já estou dizendo assim, esse aspecto ele tá permeando todos esses vários mandamentos. Então, aqui, claro, parece só uma palavra, mas eu que já olhei um pouco para fazer aqui, aqui essa conversa aqui, vi que isso é bem frequente, né? E claro que tem um sentido, né? Mas essa questão da propriedade nós não vamos abordar, né? Como eu disse, a ideia é ir aprendendo alguma coisa e ir colocando em prática. Então, como eu vi que isso aqui parece ser alguma coisa muito profunda, ou tem muitas coisas envolvidas, eu preferi não... claro que você pode buscar um entendimento, mas eu quis ficar aqui em outras questões que eu achei mais simples. O escravo hebreu, essa questão de propriedade nós não vamos abordar, e a questão aqui de quando o escravo não quiser sair livre, né? Então, seu senhor levará então diante de Deus, fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta e furar-lhe a orelha com uma sovela. Essa questão nós vamos estudar, mas essa questão vai ficar mais para o próximo vídeo. Então, hoje nós vamos estudar esse escravo hebreu aqui, que você tem que libertar. A ideia é, o que é na nova aliança, quem é esse escravo hebreu e como que eu liberto ele? Porque é isso que era o mandamento. O mandamento era, você tem um escravo hebreu, tem que libertar. Então, quem é esse escravo hebreu e como eu liberto? Isso na nova aliança. Vamos direto para são dois textos paralelos a esse, envolvem a mesma lei, com algumas características diferentes. Então vamos aqui para o Levítico 25, versículo 38 a 48. Aqui Êxodo, logo na sequência vem o Levítico, capítulo 25, versículo de 38 a 48. Então, olha lá, texto paralelo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Então, aqui ele já começa com aquela ênfase importante, aquela ênfase que eu falei que é o sentido principal da Páscoa, a libertação do Egito. Então, aqui ele fala, eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. E aí vem, se teu irmão se tornar pobre junto de ti, se vender a ti, não exigirás dele serviço de escravo. Estará em tua casa como operário, e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. Então vai ter que libertar no ano jubilar. E sairá então de tua casa, ele e seus filhos com ele. Voltará para a sua família e para a herança de seus pais, porque são meus servos que tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Então aqui, são meus servos, aquela questão de propriedade, e a questão aqui, essa ênfase, que eu tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Está fazendo uma distinção aqui. Eles não são como qualquer escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, os tomareis dentre as nações que vos cercam. Delas comprareis os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros, que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco,
dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los por herança aos vossos filhos, depois de vós, para que os possuam plenamente, como escravos perpétuos. Mas, quanto aos vossos irmãos israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se tornar rico um estrangeiro, agora então, vamos fazer aqui uma parada. Então aqui, de novo, vai ter que libertar no ano jubilar. Eu sou o Senhor que te livra. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito. Vai ter que soltar no ano jubilar. E é quem? É o irmão. É o vosso irmão. Mas o vosso irmão israelita não dominarás. Dos estrangeiros, esses sim, eles podiam ser escravos. Escravo é a escravidão que a gente conhece. Essa aqui é uma propriedade, um bem mesmo, né? Essa era a ideia de escravidão ali. Essa é a ideia de escravidão, um bem, né? Né? Mas o irmão era diferente. Tinha aqui, então, essa diferenciação entre o irmão é importante, e é isso que nós vamos saber. Né? Então, a libertação do Egito, a questão do irmão, essa questão de propriedade aqui, são meus, são seus, tal, e a questão do irmão, né? E aí, então, vamos lá. E aqui aí começa um outro aspecto aqui, que é vai falar aqui, ó. Se tornar rico o estrangeiro estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre, se vender a este estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então, lá, aqui é uma questão, aqui mais uma questão aqui. Quer dizer, se no meio do povo hebreu tivesse um estrangeiro vivendo lá e fosse ele que comprasse o escravo hebreu, já bem, o dono do escravo nem era hebreu, era estrangeiro, mas morava ali dentro de Israel. Então, haverá o outro irmão hebreu tinha direito de resgatar, quer dizer, pagar o valor e libertar aquele escravo, né? E aí vai falar a maneira como isso deve ser feito, e a conclusão é a seguinte: se ele não for resgatado de nenhuma dessas formas, dessas maneiras, quer dizer, se aquele hebreu que era escravo de um estrangeiro não fosse resgatado, sairá livre no jubilar, ele e seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui o estrangeiro estava sujeito a essa lei também. Se ele comprasse um escravo hebreu, ele tinha, morando ali dentro de Israel, tinha que libertá-lo. E aqui a questão são, eu tirei da terra do Egito. Né? Vamos aqui para o último texto, que vai entrar essa outra questão que eu vou avaliar aqui de abençoar. Nós estamos falando de um escravo hebreu, que é irmão, e aqui vai entrar uma outra questão, que é essa questão de abençoar. Então, Deuteronômio 15, Antigo Testamento mesmo, Deuteronômio, aquele resumo que Moisés fez para o povo, resumo ali da lei, retomada de todas as leis. Deuteronômio 15, de 7 e 8, vai dizer assim, mesma lei, paralela, né? Então, se houver no meio de ti um pobre entre teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abre a mão e empresta-lhe segundo as necessidades da sua indigência. Então aqui o pobre vai ter que emprestar para ele, né? E aí continuando, quando teu irmão hebreu, homem ou mulher, se tiver vendido a ti, ele te servirá 6 anos, mas no 7º ano
tu o despedirás livres de tua casa. Então, no 7º ano, ele ia ser livre. Não o deixarás partir com as mãos vazias quando o despedires, mas dá alguma coisa dos teus rebanhos, da tua erva e do teu lagar, uma parte dos bens com que o Senhor teu Deus te cumulou. Então aqui você vai, inclusive, dar alguma coisa que é sua para ele, né? E aí por quê? Lembra-lhe de que estivesse em servidão no Egito, onde foste resgatados pelo teu Senhor. E aqui, para deixar claro, é por isso que hoje te imponho esse mandamento. Aí vem aquela questão: se, porém, teu escravo disser que não quer deixar-te livre, porque sentindo de infeliz em tua casa, ele se apegou a ti e à tua família, então, com uma sovela, fura-lhe a orelha contra a porta, e ele será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com tua escrava. Não, então aqui é aquela questão que a gente vai estudar mais no próximo vídeo, né, quando ele não quiser ser livre. Não te sejas penoso libertá-lo, porque o serviço que te prestou durante 6 anos valeu bem o dobro do salário de um mercenário. Além do mais, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas empresas. Aqui, ó, a bênção. Aquela questão de abençoar. Então, cumprindo essa lei, o Senhor vai te abençoar. Legal? Então, aqui vimos os 3 textos, e aí eu quero ressaltar então essas questões. As questões que nós vamos abordar hoje é essa: o fato desse escravo ser hebreu, ser irmão, o fato de Deus aqui estar lembrando, olha, porque eu te tirei da escravidão, o fato de ter que ser livre no 7º ano e a questão de abençoar, né? Então, o que nós precisamos saber é quem é esse escravo, como eu liberto ele, né? Para que eu possa praticar aqui na nova aliança, né? Então, vamos aqui para a nova aliança. Libertar o irmão e a questão de abençoar. Então, vamos aqui, João capítulo 8, versículo de 31 a 44. Vamos começar aí a descortinar o que é essas questões aí, né? Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus estava falando lá para os judeus, né? Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Libertará. Replicaram. Os judeus não gostaram, replicaram. Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Estão dizendo, nós não somos escravos. Por que você está falando que nós vamos ser libertos? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que se entrega ao pecado é seu escravo. Então aqui começa a aparecer a primeira definição desse escravo. Quem é esse escravo? É aquele que se entrega ao pecado. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes do vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, só temos um pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem?
é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer as obras do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, é isso aí. Aqui a segunda definição, a definição de filho. Filho é aquele que cumpre a vontade, é aquele que faz o que o pai faz, né? Então, quando você... então, quem é o filho? Quem é o irmão? É aquele que é filho de Deus, né? Esse é o irmão, né? Aqui está dizendo, ó, vocês são filhos do demônio, né? Filhos de Satanás, porque fazem as obras dele, né? Naquela parábola do joio e do trigo que o Senhor semeou, e veio o inimigo e semeou o joio, Jesus explica dizendo, olha, quem é o vizinho que semeou a má semente é Satanás, é o demônio. E a má semente, o joio, são os filhos do demônio. E o trigo são os filhos do reino, né? Então, não é que eles foram criados por Satanás, mas é que Satanás foi o precursor dessa rebeldia. Foi aquele que primeiro se afastou da verdade, né? Entrou em oposição. E todo mundo que está em oposição é filho de Satanás, né? E quem busca Deus é filho de Deus. Portanto, aqui já começa a aparecer quem é o irmão. O irmão é aquele que crê em Cristo. Esse é o irmão. E a outra questão é a questão de qual é a escravidão. A escravidão é o pecado, né? Então, então como fica? Por isso a ênfase, aquela ênfase que eu tirei da escravidão. Quem foi liberto da escravidão? Fomos nós que cremos em Jesus. Nós, ao crermos em Jesus, fomos libertos da escravidão, assim como os judeus foram libertos do Egito, foram libertos da escravidão do Egito, né? Então aqui, da mesma forma que o hebreu tinha que libertar aquele irmão por causa da libertação, porque ele tinha sido liberto do Egito, nós também fomos livres da escravidão e agora temos que libertar o irmão, né? Mas então, se nós estamos livres da escravidão, porque o que estava acontecendo lá? Lá estava acontecendo o seguinte, os hebreus tinham sido livres lá do Egito, mas estavam se tornando escravos de novo, né? Então, o que é esse se tornar escravo de novo, né? O que é esse se tornar escravo de novo? Aqui, então, nós vamos aprender a entender o que é esse se tornar escravo de novo em João 13. João 13 é o episódio do lava-pés. E aqui nós vamos entender o que é esse hebreu que tinha sido livre do Egito, mas estava se tornando escravo de novo. Vamos lá ver então. E Jesus chegou diante de Pedro e disse, Senhor, queres lavar-me os pés? Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro, jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não os lavar, não terás parte comigo. Então, se não tiver com os pés lavados, não tem como estar em comunhão com Jesus, né? Exclamou então Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia que não havia de trair, por isso disse, nem todos estáis puros. Então, o que é isso aqui? Então, aquela libertação da escravidão
do Egito é isso aqui, ó. Vocês estão lavados, vocês estão inteiramente puros. Nós estamos lavados porque cremos em Jesus. Estamos inteiramente puros nesse sentido. Aquela libertação do pecado. Porém, tem que lavar os pés. O que é essa sujeira dos pés? É esse pecado que vem de estar aqui no mundo, de andar no mundo. É esse pecado que vem dessa nossa condição aqui que nós estamos. E nós temos que nos limpar desse pecado, né? É aquele processo de transformação, de tirar o pecado, esse pecado que vem de caminhar aqui, essa sujeira que vem de estar em contato com o mundo, né? Então, aquele hebreu que tinha sido livre do Egito, estava se tornando de novo escravo, é isso. É aquele que, embora tenha sido liberto do pecado, ainda está ali contaminado com esse pecado. E com esse pecado que vem de caminhar aqui, nós não temos parte com Jesus. Por isso a necessidade de lavar os pés. E lavar os pés uns dos outros, né? Então, aqui o sentido de reconhecer o pecado do outro, tomar para si, como Jesus está fazendo aqui, ele está descendo até a posição da sujeira do outro e limpando, né? Então, essa questão de reconhecer o pecado do irmão tem que ser irmão, aquele que crê em Jesus, porque aquele que não crê em Jesus não tem o suporte da graça de Cristo. Para esse não há como a transformação. Primeiro ele precisa crer, mas aquele que é irmão, esse é diferente. Esse sim, tem a possibilidade da transformação. E para esse, nós temos que então entrar em comunhão com ele, reconhecer esse pecado como se ele fosse nós e pedir perdão por esse pecado. Esse é o processo de lavar os pés, esse é o processo de libertar o escravo hebreu, quer dizer, libertar aquele que está no pecado e é irmão, né? Então, ir para o nível do pecado do outro e lavá-lo, né? Lembra que lá dizia, olha, você não vai deixar ele de mãos vazias, mas você vai dar um pouco do que é seu para ele, para libertá-lo. Então é nesse sentido, olha, você vai estar ali, você que está vendo o erro do outro, vai estar de alguma maneira dando uma parte de si para ele, reconhecendo esse pecado por ele, pedindo perdão, pedindo em oração perdão a Deus, né? Isso é lavar os pés, né? Então, aquele que tomou banho, somos nós que cremos em Jesus, precisamos lavar os pés, que vem esse pecado da contaminação. Depois de lavar os pés e tomar suas vestes, sentou-lhes novamente à mesa e perguntou-lhes, sabeis o que vos fiz? E aqui um outro aspecto, né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso mestre e senhor, os lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Então aqui ainda uma questão mais importante para aquele que está numa posição de autoridade, para aquele que é mestre. Esse tem ainda com mais ênfase que lavar os pés dos outros. Mas não só ele, nós também temos que lavar os pés uns dos outros, né? Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim também façais vós. Em verdade vos digo, o servo, em algumas traduções diz o escravo, não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob as condições de as praticares. Então aqui, lembra que eu falei da questão da bênção, da questão de que eles seriam abençoados? Bom, está aqui a promessa vinculada a esse processo. Sereis felizes, que é o que todo mundo quer, o que todo mundo busca, essa felicidade, né? Pois é, Jesus está dizendo aqui, ó, se vocês praticarem isso aqui, vocês vão ser felizes. E por quê? Porque a gente vai estar aqui crescendo nessa comunhão com Deus, né? Vamos estar ficando com os pés limpos, vamos estar entrando em comunhão com Deus. E em comunhão com Deus vem essa alegria plena,
essa alegria, essa satisfação, essa certeza da salvação e desse contato com Deus, que vem do crescimento nosso e do crescimento dos nossos irmãos. Nós vamos estar vendo as obras de Cristo sendo realizadas nas nossas vidas, a transformação nossa e dos nossos irmãos. E isso vai ser motivo de alegria, de comunhão com Deus. Uma alegria que não vem das circunstâncias, mas uma alegria plena no nosso espírito, né? Então aqui, mais alegria, felicidade, de fato, né? Então, se a gente colocar essas coisas em prática, seremos felizes. Essa é a bênção associada a esse mandamento. Da mesma maneira que lá tinha uma bênção associada a cumprir a libertar o escravo hebreu. Se você libertar o escravo hebreu, você vai ser abençoado, as suas empresas vão prosperar, né? Lembra que eu falei a respeito dos 10 mandamentos? O primeiro mandamento que se relaciona com o homem, os 4 primeiros mandamentos se relacionam diretamente com Deus. O primeiro mandamento que se relaciona com o homem, no caso o pai e a mãe, honra teu pai e a mãe, para que vivas longos dias, vem associado de bênção. Então o mandamento relaciona com o homem e vem associado de bênção. Logo nesses 2 primeiros que a gente estudou, também o altar mais relacionado a Deus, o escravo mais relacionado ao homem. E ele vem associado de bênção. Você vai ser próspero nas suas empresas. E aqui trazendo para a graça, não é uma questão simplesmente de prosperidade nas suas empresas, mas uma questão de felicidade plena. Então aqui sim, há vários pés do irmão. O irmão não é qualquer, não dá para você fazer isso com quem não é irmão. Por isso que tinha uma diferença entre o escravo hebreu e o não hebreu. O não hebreu não dá para libertar dessa escravidão do pecado. Primeiro ele tem que sair do Egito. Quando ele sair do Egito, aí sim, aí ele vai ter que ser liberto no 7º dia. Que esse 7º dia remete a essa graça de Cristo, que morreu na cruz, pagou os preços do nosso pecado na sexta-feira e, com o seu sacrifício, nos libertou. O descanso foi aquele dia do descanso de Deus, lá da criação. É nesse descanso que a gente vai entrar com a obra de Cristo, essa libertação. Então, no 7º dia, está remetendo também essa figura da libertação e da obra de Cristo, né? Então, falamos aqui de libertar o irmão, falamos aqui da questão de abençoar, né? Mas vamos ver mais um pouco a respeito disso aí em Marcos 10, 43 a 45. Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45. Aqui vai abordar essa questão, então, de ir à posição do outro, ao lugar do outro. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande, Tiago e João estavam pedindo, nós queremos ficar à sua direita, né, com uma posição acima ali, né? Então, aí Jesus falou, sabeis que os que são considerados chefes, quem é chefe nas nações dominam sobre elas. Mas entre vós não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E todo o que quiser entre vós ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção. Então aqui esse processo. O processo que você vai entrar em comunhão com o erro do outro. Não você vai praticar o erro do outro, mas você vai estar ali sendo, se colocando naquela posição de escravo também. Olha, reconhecendo diante de Deus, olha, esse pecado que o meu irmão, é meu irmão, né? Então eu quero reconhecer esse pecado em nome dele, pedir a libertação para o meu irmão, né? Mesmo porque esse pecado pode estar em mim também, né? Então que eu também seja liberto desse pecado. É nesse sentido que a gente está falando. Lavar os pés, entrar em comunhão com o irmão, verdadeiramente irmão, não é o estrangeiro, é o irmão hebreu.
Então, é aquele que crê em Jesus, que foi liberto do Egito, que creu em Jesus, que tem que está no descanso do sétimo dia. Para esse, nós podemos pedir, sim, a libertação das falhas, que nós reconhecemos, né? E por isso a necessidade daquela unidade do altar que a gente falou, da gente estar em comunhão com os irmãos, porque é no convívio que nós vamos reconhecer essas falhas, se a gente estiver atento. Se a gente se propor a estar atento para nós e para os nossos irmãos, claro, vão surgir as oportunidades da gente orar pelo irmão, né? E especialmente aqui com ênfase aquele que quiser tornar-se grande, aquele que está na posição de mestre, né? Aqui agora, vamos ver aqui como que isso era feito por Paulo, né? Então, como que é esse serviço de Jesus? Ele que veio se entregar pelo irmão. Como é esse serviço, né? Nós vamos ver isso aqui em 1 Coríntios capítulo 4. E aí vamos dar um entendimento dessa questão do libertar o irmão. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 14. Então, Paulo estava falando o seguinte, estava dizendo assim, se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e para que vos não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um, com o prejuízo de outro. É a questão ali das brigas, das divisões, né? O que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesses recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós sois reis? Praza a Deus que reineis, de fato, para que também nós rendemos com outros. E agora vai começar essa questão da doação. Porque, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, visto que fomos entregues em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós estultos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós honrados e nós desprezados. Até esta hora padecemos fome, nudez, sede e nudez. Somos esbofeteados, somos errantes, fatigamos-nos trabalhando com as nossas mãos. Insultados abençoamos, perseguidos suportamos, caluniados consolamos. Chegamos a ser como que lixo do mundo e escória de todos até agora. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a filhos muito amados. Então, essa questão aqui do serviço, né? Você vê aqui Paulo naquela questão, naquela posição de excelência da obra de Cristo, né? Ele ali, aquele que já alcançou aquele amor fraterno, aquele amor que é cumprir o mandamento, que é ser Cristo, que é ter essa vontade de realizar a obra de Deus, que é estar totalmente em comunhão com Jesus Cristo, e aí vai para aquele amor que é caridade, que é doação, né? Aquele amor que começa a se entregar pelo outro, né? E é isso que ele faz, né? Então ele, aqui, por causa de Cristo, para que os outros tenham essa questão aqui de nós fracos, vós fortes, vós honrados, nós desprezados. Então, de alguma maneira aqui, está dizendo o seguinte, ó, nós estamos sofrendo essas penúrias, essas coisas que nós estamos passando na função de apóstolos, para que vocês cresçam, né? Então, é esse o sentido que nós estamos buscando aqui, né? É claro que aqui Paulo estava na excelência dessa doação, né? Na excelência dessa libertação do pecado do irmão, né? Então, a gente acredita, e eu tenho visto bastante, que esse crescimento, essa transformação é tudo um processo, né?
É por isso que a gente não procura colocar aqui, não, eu não tenho procurado aqui, no estudo aqui dos mandamentos, colocar regrinhas. Porque não é uma questão de regrinha, ó, faça isso, faça aquilo, quando acontecer isso, você faz isso, se o seu marido fizer isso, você faz aquilo, se o seu padre fizer isso, você faz aquilo. Não é essa a questão. A questão que eu tenho procurado é dar a ideia do sentido da coisa. Então, é essa ideia de doação, né? Então, como que ela se aplica em nós? Bom, eu diria que o primeiro passo é quando você vê, você está nessa busca de libertar o irmão, e para nós que ainda somos pequenos, você reconhece o erro do irmão, entre em oração, entrar em oração, ir para Deus e pedir por aquele irmão. Olha, mas de uma posição de humildade, né? Como Jesus ali lavou os pés, de uma posição de humildade. Você vai para Deus e diz, olha, esse meu irmão está cometendo esse determinado erro, né? Mas eu quero que ele seja livre desse erro, né? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo aí, para alguém que já está mais crescido, para a comunidade, é que se esse irmão persistir no erro, ir lá conversar com ele, olha, talvez falar alguma coisa a respeito, né? E o último, por isso que eu digo que é um processo, é um crescimento. Você vai ter que saber o que você vai ir realizando, né? Isso depende de você buscar cumprir esse mandamento e ir passo a passo, até que você chegue nessa posição de doação, nessa posição de autoridade em Cristo, né? Onde aí você vai poder se entregar totalmente, né? Mas veja, essas condições que Paulo passava não era uma condição de tristeza, era uma condição de alegria. Como ele falou em outras passagens, ó, eu sou tido por triste, mas eu estou sempre feliz, né? Porque a comunhão com Cristo, aqui nessa vida mesmo, supera todas essas questões, supera todas essas dificuldades, né? É esse crescimento e é esse desejo de ver os outros também crescendo que tem que ir crescendo em nós, né? Essa é a ideia, então, de libertar o irmão, ver o erro dele e entrar em oração, né? Isso é o primeiro passo que eu diria para você ir libertando o irmão. E aí sim, com o crescimento, aí vamos ganhando novos recursos aí para libertar o irmão, né? Nas próximas semanas, aqui eu deixei uma conclusão, assumir a condição do pecado do irmão para libertá-lo. Não a comunhão do pecado, mas reconhecer esse pecado no irmão e pedir perdão para Deus. No irmão, escravo irmão. Quer dizer, aquele que está no pecado, que vem dessa caminhada aqui no mundo, né? Ele que foi liberto do Egito, que reconhece Jesus como Senhor, mas que está se tornando escravo, mas que está cometendo algumas falhas, né? Então, na semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos tratar da questão de quando ele não quer ser livre. Como é que fica quando esse meu irmão não quer ser livre, né? Uma questão delicada aí. E nós vamos tratar então da questão da porta e da orelha. Você vai pegar, quando esse escravo hebreu tiver apegado à sua família e não quiser ser livre, você vai na porta e fura a orelha dele, né? Então nós vamos ver, são esses dois itens aí, tem muita coisa, a porta, tem muita coisa de porta, é um tema muito grande, muita coisa do que acontecia com os judeus estava relacionada a essa porta. O próprio templo, boa parte, praticamente todo o processo de que o povo tinha acesso, o povo mesmo tinha acesso, se dava na porta do templo, onde estava o altar na porta da tenda, né? Ou na porta de entrada ali para lugar santo. Era só até ali que o povo tinha acesso e ali era feito o sacrifício. Então a questão da porta, portais
e todas as outras questões aí, qual é o sentido dessa porta de furar a orelha. Aqui esperamos que até semana que vem, com esses textos, a gente tenha um esclarecimento. Mas por enquanto, por hoje, fica essa condição de assumir o pecado do irmão, reconhecer o pecado do irmão, daquele que está junto, daquele que está na comunidade, seja a pessoa que está, o seu amigo que frequenta a igreja junto, seja o seu marido, seu filho, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seja o seu padre, o seu pastor, as pessoas que estão na sua igreja, as pessoas do seu grupo, esses são os seus irmãos, são aqueles que estão buscando cumprir, buscando a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses são os seus irmãos, aqueles que realizam as obras de Deus, o que se propõe a realizar. Para esses, nós podemos então orar pedindo essa libertação do pecado, né? E é isso que é realizar essa libertação no 7º ano. Então aqui agora a gente já sabe, se a gente não estiver reconhecendo os erros do irmão e pedindo perdão por ele, nós não estamos libertando o escravo hebreu. Nós não estamos lavando os pés e, portanto, não estamos entrando em comunhão com Jesus Cristo, estamos em desobediência. Então agora nós já sabemos, agora é questão de começar a pôr em prática. E na próxima reunião vamos falar daquele que não quer. Aquele que não quer ser livre. Veja bem, o hebreu tinha que querer ser livre. Da mesma maneira, nós temos que querer ser livres do pecado. Então, encerramos agradecendo por essa oportunidade de compartilhar essa palavra, esse entendimento, né? Esse ensinamento que Deus tem nos dado e que ele possa crescer realmente, que a gente possa crescer nesse entendimento da sua vontade e que a gente possa colocar em prática, que a gente tenha atenção a esses mandamentos em todos os momentos da nossa vida, né? Nos mínimos detalhes. Se a gente tiver atenção, com toda certeza, o Espírito Santo vai poder nos ajudar. E que ele sim nos ajude, nos oriente, nos fiscalize, que nós tenhamos os olhos abertos para esses mandamentos, estejamos vigiando essa lei a todo momento, né? E que então, reconhecendo o pecado nosso e do nosso irmão, nós possamos levá-los a Deus, pedir o perdão e lavar os pés uns dos outros, para que vivamos uma caminhada de comunhão cada vez mais íntima com Deus, rumo a essa vida plena em Jesus Cristo. Amém.